Olá, meus amigos do Auto e outros artifícios. Hoje iremos falar sobre Uber e carro elétrico, tá? Principalmente com um grande número de vendas aí do Dolphin. É interessante aqui tocar nesse tipo de assunto, pois para saber se vale a pena ou não ter um carro elétrico para rodar de aplicativo, tá? Eu não sou Uber, tá? Mas eu utilizo o carro para ir e voltar ao trabalho e já ficou interessante para mim. Então, se vocês são novos, se vocês compraram o Dolphin também, principalmente podem colocar aqui nos comentários aqui, se já compraram o Dolphin, tá? E caíram nesse vídeo. Clique aí embaixo no botão de inscrição, é de graça, tá? E vamos ao vídeo. Então, pessoal aí que já conhece o canal, né, sabe que eu tô aqui há quase 2 anos, tá? Por aí, um pouco mais de 1 ano e meio com esse carro aqui e só tive grandes vantagens, mas não pode ser interessante para outra pessoa, pois tem perfis diferentes, tem gente que não anda nem 50 km por dia, então investir 150 mil num carro elétrico pode não ser interessante, tá? Trouxe até uma colinha aqui, tá? Porque é interessante, eu gosto sempre de fazer vídeos técnicos para a gente saber se vale a pena ou não, tá? Primeiro dado que é importante, eu fiz inúmeros vídeos aqui ao longo desses mais de 2 anos do canal, né? Tive carro Spin, aqui tive, que eu coloquei GNV, regulei GNV aqui, tá? Se vocês são novos e de repente ainda tem carro a combustão, 5ª geração, tá? Regulava até em casa, vou deixar aqui, ó, o link aqui acima, aqui, ó, de vários vídeos, tá? Uma sequência muito boa para vocês verem. Mas com esse mundo do carro elétrico, né, muda totalmente a vida da pessoa, tá? Então é interessante de saber o custo que vai ter, né, no investimento, a autonomia do carro, que é interessante, tá? Há quase 2 anos atrás não tinha essa oferta toda que está tendo agora, então é interessante dizer que o Jaque EJS1 me serviu muito bem, está servindo ainda muito bem, mas está chegando outros carros com autonomias melhores, eficiências melhores, que é o caso do Dolphin. Então, eu fiz um comparativo aqui, tá? Usando, claro, tá? O modo de condução, tá? Que é visto no mundo, existem sistemas, tá? De rodagens, onde alguns órgãos, né? Como aqui no Brasil, e em metro, né? Acaba marcando ali a autonomia de certos veículos, né? Carros a combustão, ele dizem ali que o carro faz 12 por 1, 15 por 1, né? O índice de eficiência que fica ali no Inmetro, no vidro aqui da frente aqui do carro, quando você compra ele 0 km, tá? Então, nesse carro aqui específico, o Inmetro, claro que ele baixou, tá? Então eu diria para vocês que existem os limites, né? O Inmetro aqui é bem rígido, então ele coloca ali como se fosse o mínimo que você fosse rodar. Nesse modelo de carro que roda no ciclo otimista, lá chinês, lá de fora, o europeu, diz que ele roda 300 km, tá? E o ciclo do Inmetro aqui no Brasil diz que roda 191 km. Olha só que interessante, né? E eu aqui, ao longo do tempo, já até demonstrei que dá para passar dos 300 km, tá? É claro que isso aí eram os tempos áureos, até você trocar o pneu, que não existe aqui, mas esse é outro assunto, né? Pneu aqui com outra banda de rodagem, que no Brasil eu não encontrei com a banda chinesa, e aí acabou ali dando uma mudança no coeficiente, tá? Mas eu consigo rodar ainda os 300. Mas vamos lá, vamos entender, tá? Eu fiz aqui as taxas de rodagem com o Dolphin. O Dolphin no ciclo otimista é 405. No Inmetro é 291, se eu não me engano, tá? Então vou fazer com ciclos otimistas. Por quê? Porque não tem lógica a gente tentar andar com o carro fazendo dinheiro com o pé pesado. Eu mesmo ando no dia a dia tentando extrair o máximo. Então vou falar para vocês que é o máximo a se extrair com valores otimistas, tá? Uma pessoa que até não tenha conhecimento de um carro elétrico, logo ele consegue pegar as manhas, não é muito difícil, tá? Você tentar extrair aqui o máximo com a regeneração, colocando no modo ali de regeneração forte, vai alcançar ali tranquilamente os 400 km, principalmente que o Uber é no centro urbano. Então vamos lá, tá? No Jaque EJS1, você roda 300 km, tá? Nós temos, aqui que está o esquema. O carro tem 30 kW de pack de bateria, tá? Já demonstrei em alguns vídeos, vou deixar também o link aqui em cima, ó. E principalmente que eu coloquei o marcador, tá, de medição de consumo, esses 30 kW ali na parede não são 30, tá? Existe toda aquela questão da corrente alternada, passar para a corrente contínua do carro, então ele acaba nessa troca, né, do inversor ali consumindo um pouco mais, então ele chega ali aos 34
kW para encher o tanque desse carro. E convertendo aqui para o Rio de Janeiro, vocês aí utilizem esse vídeo aqui fazendo uma conversão para a localidade de vocês. De repente São Paulo pode ser mais econômico aí a taxa, né? Ou qualquer outro local do Brasil, Rio Grande do Sul, ou que seja, no Nordeste, a taxa do coeficiente do quilowatts aí. Na minha conta aqui é R$ 1,15, que está no momento agora, no mês de agosto de 2023. Então, para encher esse tanque, os 34 kW, tá? Um tanque vazio desse carro aqui, daria R$ 39,10, tá? Para encher o tanque para rodar 300 km. Vamos colocar aqui o Dolphin, que teoricamente você, uma pessoa tranquila, vai rodar os 405 km e ele tem 44,9 kW. Para encher esse tanque, fazendo essa conversão, a regrinha de 3, você vai gastar 51 kW para encher esse tanque do Dolphin, tá? É um carro maior, é um carro mais pesado, faz mais autonomia, mas também você gasta mais para carregar. E fazendo o mesmo coeficiente, vai gastar R$ 58,65 para rodar 405 km, tá bom? Então chegamos aqui a alguns valores. Temos que transformar agora para uma métrica redonda, para que vocês possam entender, tá? Esse carro aqui, que roda os 300 e abastece por R$ 39,10, andando a cada 100 km, vai gastar R$ 13 aproximadamente. Guardem os números. Eu vou sempre estar colocando aqui ao lado. Vocês já devem estar vendo aí que eu estou colocando ao lado, tá? E o Dolphin, a cada 100 km, gasta R$ 14,66 para rodar. Com esse númerozinho aí, para quem não comprou um carro elétrico, já pode colocar ali uma métrica. Se vocês rodam 1.000, né? Só multiplicar por 10. Daria R$ 130 para rodar com esse carro aqui, e no Dolphin daria aproximadamente R$ 150, arredondando para rodar 1.000 km, tá bom? Os meus coeficientes. Então, não importa, tá? O que eu tô falando aqui, quanto que você vai ganhar a 100 km rodado que seja, tá? Porque existe um fator sorte, para quem roda aplicativo, né? Ou até mesmo a experiência, tá? Eu não sou Uber, então eu tô colocando aqui só os gastos e coeficientes, tá? Então, num carro AGNV, é um parâmetro também muito interessante colocar aqui o carro GNV, tá? E que eu vou botar o parâmetro do meu, que era uma espinha que tive, era muito bem regulado, existem inúmeros vídeos, vou até colocar aqui um videozinho, ó, só para vocês tirarem uma... só vocês verem aqui o quanto que o carro era econômico, uma espinha em 2017 aqui tive, regulada no GNV, tá? Eu fazia em média aí 13, tá? No centro urbano, 13 km por metro cúbico, tá? E aí os valores seriam os seguintes, tá? 100 km, tá, dividido por 13, dá 7,5 metros cúbicos que eu vou gastar. Então, daria aqui no Rio de Janeiro, com o GNV, o metro aqui estando a R$ 4,20, tá, que está agora no momento, eu teria para rodar 100 km um custo de R$ 31,50, tá? É um custo bem assim, cru, que eu diria para vocês, porque vocês sabem que, diferente do carro elétrico, vai ter uma manutenção ali específica, filtro de óleo a cada 10 mil, um montão de coisa, tá? Mas que eu nem vou colocar aqui como parâmetro, porque também existe uma revisão que me cobra aqui um preço também salgado. Então, eu elimino essa taxa aí. Mas existe também o fator gasolina, principalmente quem usa o GNV quinta geração, tá bom? Então, vamos aqui colocar um tipo de rodagem, aproximadamente, que eu estou rodando agora, 5.000 km por mês. Pode ser que, de repente, o que eu rodo bastante, pode ser que muitos Uber pequenos possam já estar rodando, né? E o Jaque EJS1, tá, com esses números aqui, drena da minha energia elétrica aqui R$ 650. Já estou colocando a taxa de conversão do quilowatts aqui, R$ 650 para rodar 5.000 km, tá bom? O BYD Dolphin gastaria R$ 733 para rodar 5.000 km. E um carro GNV, o meu antigo carro aqui, gastaria R$ 1.575 para rodar purinho no GNV. Como eu estava falando para vocês, já um mês inteiro eu tinha que colocar ali aproximadamente 1/3 de tanque de combustível. Eu sou um cara que sou entusiasta, eu nunca gosto de andar com tanque vazio, então eu sempre enchia ali, era sempre meio tanque. Então aí eu já colocaria aí acima de R$ 150 tranquilo por mês de gasolina, porque eu era um cara religioso, ligava o carro na gasolina, ajeitava meu cinto aqui, deixava o carro ali, dar aquela as primeiras batidas de rotações dele ali para jogar o óleo que está no cárter do fundo para cima do carro,
botava meu GPS no carro para rodar, todos os dias eu faço isso, eu sou religioso com isso, então queima um pouco de combustível sim, e quando eu chegava no meu destino, no meu trabalho, eu virava antes de chegar ali, uns 2 quilômetros antes, virava na gasolina, então eu consumia muita gasolina também no carro, tá? Isso é um fator de conservação, eu tenho certeza que muita gente não liga para isso, vai ter gente dizendo que roda no GNV puro o mês inteiro, mas é cada um com o seu cada um, tá bom? Então eu tenho que colocar aqui que eu gastava também, então eu gastava aí por volta de R$ 1.800, mas isso aqui é um valor pro atual. Lembre-se que quando eu comprei o carro, foi há quase 2 anos atrás, e a gasolina aqui no Rio de Janeiro estava chegando a R$ 8 o litro, tá bom? E o GNV chegou a 6,50. Então eu fiz uma continha aqui para vocês verem o quanto que estava muito interessante ter um carro elétrico há quase 2 anos atrás, por isso que eu comprei, tá? O pessoal mais novo está comprando o Dolphin agora por causa da tecnologia embarcada nele e o valor que está muito bom. Mas eu fugi da gasolina foi por causa de valores no meu bolso e não por causa da tecnologia do carro e eficiência do Dolphin, tá? Então é interessante colocar aqui para vocês aqui que eu cheguei a gastar R$ 2.437,50, tá colocando aqui diretamente 5.000 quilômetros. Se vocês verem a diferença que seria hoje em dia no GNV que eu passei aqui para vocês agora, que seria 1.575, né? Nos dias atuais, você vê como é que reduziu. Vou mostrar aqui para vocês as contas, para vocês não acharem que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Os mesmos 100 quilômetros, tá? Fazendo os 13 por 1 no GNV, tá bom? A 6,50 o valor do metro cúbico, esses 100 km se tornariam R$ 48,75. Multiplicando por 10, tá? Que daria 1.000, daria R$ 487,50. Multiplicando por 5 esses 1.000, para dar 5.000, R$ 2.437,50, tá? Bem diferente, vou repetir para vocês, bem diferente, tá? Dos R$ 650 que eu gasto agora, tá, drenando a energia da minha casa. Então, às vezes, muita gente compra os carros elétricos, principalmente uma galera intermediária, que foi um pouquinho depois de mim e um pouco antes do Dolphin, vislumbrou na cabeça que é interessante comprar um carro elétrico e abastecer em shopping. Eu diria para vocês que também não é interessante. Carro elétrico ele foi feito para você, infelizmente ou felizmente, drenar a sua tomada de casa mesmo, tá bom? Vou explicar para vocês por quê. Quando você vai no supermercado, a maioria, pode ser que não, pode ser que na sua área aí tenha e é um fator raro, mas a maioria pede ali uma taxa mínima para você deixar o carro no estacionamento, até mesmo que não seja carro elétrico. Ele oferece algumas tomadas ali, 2 ou 3, tá? Que você pode ter um infortúnio de ter algum carro, vai aumentar o número de carros circulando, e você ficar esperando, ou então a taxa também, tá? De quilowatts desses aparelhos, igual aqui o meu de casa, que são 7 kW, mas lá no supermercado o wallbox dele está reduzido a 3,5 kW. Então você, em tese, em vez de carregar um carro zerado em 4 horas, você vai carregar em 8. Por que ele faz isso? Para que você fique o máximo de tempo em shoppings ou até mesmo no supermercado, para não te dar muito retorno. Senão você detona a energia elétrica lá, suga, para comprar ali um saquinho de açúcar ou de café, para poder fazer valer ali a pena o seu abastecimento. E mesmo assim, você vai estar comprando sempre um item desnecessário para dentro de casa. O supermercado aqui perto de casa é R$30 a taxa mínima, então é muito mais barato eu abastecer em casa, tá bom? Isso é para vocês poderem entender, tá? Esses valores, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, para os novos que compraram o Dolphin, tá? O BYD Dolphin, entender que nem tudo são flores, vai ter gasto sim, tá? Eu tenho um sistema fotovoltaico, então esses valores de R$650, no início mesmo da minha jornada, eram praticamente nulos, eu andava de 0,800. Hoje em dia eu tenho um gasto porque no início desse ano, infelizmente, a Assembleia Legislativa aqui do Rio, juntamente também com o governo federal, passaram a taxar o ICMS sobre todos os produtos e serviços, né? Principalmente aí muita gente está sentindo agora nas compras digitais aí, principalmente AliExpress e tudo mais, tem que tomar cuidado, porque é uma taxação não só daqueles 60% da compra internacional, agora paga ICMS também. Só que na conta aqui minha, vem 22%. Aí você pensa assim, mas 22% sobre o quê? Sobre o montante que eu produzi ou que eu consumi. Entendeu? Eles deram uma jogada, foi uma aprovação maquiavélica, eu diria para vocês, no qual eles alegam que o ICMS é uma
um imposto sobre circulação de produto e serviço. Só que geralmente as pessoas que pagam isso na compra de um produto. Eu estou produzindo meu próprio produto para meu próprio consumo. Só que eles alegam que eu injetei na rede e depois eu puxei ele de volta. Então a grande sacada deles é dizer que eu estou puxando um produto para mim novamente, no qual eu doei. Ficou mais ou menos assim. Então eu acabo pagando agora em média, aí, uns R$200 só de... Diria para vocês que é quase 200, tá? Uns R$170 todo mês, em média, de imposto. Então, a minha conta que estava na casa dos R$200, 250, normalmente, rodando bastante com o carro, agora ela é acrescida de imposto. Não importa o quanto minha casa esteja produzindo, eu vou estar sempre pagando imposto. Então, ainda é interessante? Sim, é muito interessante, porque, como vocês viram aqui, em vez de eu pagar R$2.000 de combustível, eu ainda pago ali na casa dos R$600, 500, minha última conta. Vou colocar aqui na tela o print, vocês verem que eu estou pagando um pouco mais caro, tá? A última conta agora foi 475, mais ou menos. Eu vou colocar para vocês que eu não lembro agora de cabeça o valor, mas ainda é interessante, mas tenha em mente o seguinte, tá? Todas essas concessões, antes de terminar o vídeo para vocês aí, todas essas concessões, esses benefícios, até mesmo o IPVA verde, que alguns estados estão dando, num futuro, não duvidem que eles vão tirar e, de repente, começar a taxar os carros novamente, tá? Isso é só um incentivo para que a tecnologia ali dê aquele salto, dê aquele giro, e aí eles vão inventar vários tipos de manobras, tá? Uau. Não acredito que vai interferir muito nas pessoas que tem em casa energia elétrica, porque vai ter muita gente que tem carro a combustão também, então não pode estar aumentando a conta de luz para poder pegar as pessoas que têm carro elétrico. Então dá para muita gente que está comprando agora o Dolphin, rodar por bastante tempo, a não ser que tenha um giro na economia, onde aqui no Brasil, que eu acho bastante difícil acontecer, só tenha carro elétrico rodando, tá? Eu não sou contra os carros elétricos, eu gosto sempre de estar colocando isso aqui, eu gosto que as tecnologias coexistam. Por quê? Na chegada dos carros elétricos, vai forçar com que as montadoras aqui, principalmente aqui as nacionais, tá? Elas são montadoras, elas não são fabricadoras de carros. Elas também trazem os carros aí, o seu Tracker, a minha antiga Spin, era fabricado na China. Só que são montados aqui para poder ganhar a isenção de alguns impostos do governo federal. Então elas se beneficiam disso, de montar o carro aqui. São montadoras. Empregam muita gente, isso é muito bom, mas elas, se vocês repararem aí, Volkswagen, Fiat, estão pressionando o governo aí de modo a querer que o governo tire impostos para que elas tenham mais margem de lucro, porque elas não estão vendendo, tá? E fico triste, porque existe um desemprego. Eu não sou contra o carro a combustão, tá? Mas elas também não fazem nada para poder melhorar aquele carro ali a combustão. Entendeu? Melhora um pouco. Tem muita gente que não é fã de carro elétrico, não fica em conta o carro elétrico. Ao contrário, vejam que é uma concorrência, vai forçar o preço a baixar, tá bom? Se vocês são novos, clique aí embaixo no botão de inscrição, isso ajuda bastante, não só o meu canal, como outros de mobilidade elétrica, tá trazendo coisa aqui interessante para vocês, dando aqui um suporte para vocês poderem fazer alguma coisa de melhor na vida de vocês mesmo, tá bom? Eu vou sempre deixar aqui 2 vídeos aqui, para que vocês aumentem o conteúdo técnico, tá? Compartilhe o vídeo com familiares, um grande abraço e até o próximo vídeo.